E se eu te dissesse que existe um hábito, um único hábito, capaz de desmontar todas as mentiras que você aprendeu sobre fracasso, sorte e destino? Que por trás da rotina comum, da repetição sem alma dos seus dias, existe um código, oculto, um gesto silencioso que, se repetido com precisão, reprograma tudo o que você acredita ser possível? Não se trata de motivação, nem de força de vontade. É algo mais antigo, mais denso, como uma chave esquecida embaixo da pele, esperando o momento certo para ser girada. Mas cuidado, uma vez acionado, esse hábito não volta atrás. Ele destrói o velho você com uma fúria delicada e o reconstrói em silêncio. E ninguém te avisa sobre o que vem depois. Antes de prosseguirmos, deixe seu like e se inscreva no canal para receber valiosas lições de prosperidade e abundância que enriquecerão sua vida. Você já sentiu que está vivendo uma versão adormecida da sua própria vida? Como se houvesse uma potência escondida atrás dos seus olhos, sufocada por compromissos vazios, hábitos mortos, pensamentos herdados? Tem gente que chama isso de insatisfação, mas a verdade é que é o seu eu real, o verdadeiro, o indomável, tentando gritar dentro de uma prisão feita de rotinas. E o mais perverso é que essa cela foi construída com os tijolos do normal. Você não fracassou porque escolheu errado, você fracassou porque obedeceu demais. Agora, a pergunta é: será que você está pronto para desobedecer? Eles te disseram para ter paciência, para esperar sua vez, para confiar que um dia as coisas vão melhorar. Mas ninguém te contou que o tempo não cura. Ele apenas apaga rastros. E quanto mais você espera, mais se afasta da versão de si mesmo que poderia existir se tivesse feito uma única escolha diferente. Existe um hábito, um só, que funciona como uma alavanca oculta no meio da sua mente. Um ritual que Napoleon Hill descobriu entre as cinzas do fracasso e o ouro da realização. Mas ele não está no que você pensa, nem onde você procura. Ele se esconde na repetição que parece inútil, na decisão que ninguém valoriza, mas que move montanhas silenciosas por dentro. Você acha que mudança real vem com grandes acontecimentos, com reviravoltas dramáticas ou sinais místicos. Mas o que você nunca percebeu é que a transformação verdadeira chega disfarçada de tédio. Ela veste a roupa da disciplina, caminha com o passo lento da consistência e carrega nas mãos uma arma silenciosa, o hábito certo. E enquanto você procura fórmulas milagrosas, continua ignorando a única força que, dia após dia, está moldando seu destino sem que você perceba. É como estar trancado em uma cela invisível, com a chave no bolso, mas sem saber o que ela abre. Algo dentro de você está acordando agora. Não é ansiedade nem curiosidade. É um chamado, um sussurro que diz: preste atenção, porque o que você está prestes a descobrir não é uma técnica, nem um passo a passo. É um espelho. Um espelho que vai te obrigar a encarar a verdade crua sobre quem você se tornou e quem você poderia ter sido. Mas só vai enxergar quem tiver coragem de atravessar até o fim. Porque esse hábito tem o poder de matar quem você finge ser, para libertar quem você nasceu para ser. E a escolha começa agora. Você já sentiu como se estivesse vivendo dentro de um corpo que não é mais seu? Como se cada movimento seu fosse apenas uma repetição vazia, um eco distante daquilo que um dia foi desejo vivo? Há uma dor silenciosa nisso, a de saber que você ainda está respirando, mas já não está presente. E o mais estranho é que ninguém percebe. As pessoas ao seu redor continuam falando, sorrindo, te chamando pelo nome, como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, você sabe que algo foi perdido. Não de uma vez, mas aos poucos, em pedaços, como se em algum ponto da estrada você tivesse deixado cair partes de si mesmo, e agora só restam vestígios. E o que dói mais não é o que falta, mas o que sobra. Sobra cansaço, sobra dúvida,
Sobra a sensação de que você poderia ter sido muito mais. Mas como se alcança aquilo que nunca foi ensinado? Como se escapa de uma prisão que foi construída com palavras de amor, conselhos bem-intencionados e promessas de segurança? Você foi programado para seguir, não para questionar. Obedecer virou virtude. E pensar por si mesmo, um perigo. Mas existe um momento em que tudo isso racha. Um instante quase invisível em que você percebe: continuar assim é morrer acordado. E é nesse rasgo que o novo começa a nascer. Só que nascer de novo dói. É uma dor que não sangra, mas corta. Um grito que ninguém escuta, mas que te deixa mudo por dentro. Porque recomeçar exige romper com tudo aquilo que você acreditava ser real. É quando o hábito entra. Não como uma regra, mas como um gesto sagrado. Pequeno, constante, silencioso. Um gesto que não faz barulho, mas que move o universo inteiro dentro de você. E de repente, o que antes parecia inalcançável começa a se curvar diante da sua disciplina. Não porque o mundo mudou, mas porque você começou a existir de novo, por inteiro, onde antes só havia fragmentos. Você começa a enxergar que a transformação não está nas coisas grandes. Ela mora no detalhe que ninguém nota. No levantar, mesmo sem vontade. No repetir, mesmo sem aplauso. No acreditar, mesmo sem sinal. É aí que a mágica acontece. Porque é nesse lugar invisível que mora o poder de recriar a própria história. Um hábito. Um só. Mas praticado com tamanha integridade que o tempo se curva diante dele. E o universo inteiro começa a reorganizar as peças. Não porque você merece, mas porque você se tornou inevitável. E tudo o que é inevitável transforma. E mesmo assim, vem o medo. Porque quando você percebe que pode mudar tudo, também percebe que não terá mais desculpas. E isso assusta. Assusta mais do que fracassar. Porque assumir o próprio poder é também assumir a própria responsabilidade. Não há mais como culpar o mundo, a infância, os outros. É você. Só você. E diante desse espelho, muitos desistem. Mas se você chegou até aqui, se algo em você está inquieto, é porque ainda há uma centelha acesa. E essa centelha é tudo o que você precisa. Porque o hábito certo, é o vento que transforma a brasa em incêndio. Há uma verdade que ninguém te conta. A dor da transformação não é nada comparada ao vazio da estagnação. Ficar parado dói mais do que qualquer queda. Mas o mundo te ensinou a temer o movimento, como se mudar fosse um risco, quando na verdade é a única saída. Há pessoas que passam a vida inteira morando dentro de uma versão mal acabada de si mesmas. Com medo de abandonar o que é confortável, continuam alimentando rotinas que já morreram por dentro. E ainda assim, esperam que um milagre aconteça. Mas milagre nenhum floresce no solo da covardia. Ele exige entrega. Exige aquele passo cego no escuro, sem garantia de chão, sem certeza de volta. É nesse espaço de dúvida que o hábito começa a se provar, porque ele não depende de emoção, nem de motivação. Ele vive além do que você sente. É como uma âncora invisível que te puxa para a direção certa mesmo quando tudo em volta está desabando. E aos poucos, sem que você perceba, ele te reconstrói. Primeiro em silêncio, depois com força. Até que um dia você se olha no espelho e já não se reconhece. Não por ter perdido quem era, mas por finalmente ter encontrado quem estava adormecido dentro de você. Um estranho familiar. Um grito antigo que esperava por vós. Mas não se engane. O mundo vai resistir. Vai tentar te puxar de volta. Amigos vão estranhar. Familiares vão criticar. As vozes do passado vão ecoar com força, tentando te lembrar que é mais seguro ser pequeno. E nesse momento você vai precisar decidir. Ou você se curva ao conforto do que te afunda, ou enfrenta o desconforto do que te liberta. Não há meio termo. Não há caminho morno. O hábito é esse divisor de águas. Ele não negocia com a sua preguiça. Ele não pede permissão à sua insegurança.
Ele simplesmente exige presença, todos os dias, mesmo quando você estiver quebrado. E é justamente nos dias em que tudo parece perdido que o hábito se revela. Ele se torna o último fio entre você e o abismo, a última palavra dita num deserto de silêncio. Porque quando tudo falha, quando a esperança se cala, quando a fé vacila, o que resta é a disciplina. E é ela que te carrega, como um tambor que nunca para de bater, como um farol que continua aceso mesmo quando o mar engole tudo. E você percebe, não é sobre força, é sobre continuidade. É sobre manter aceso o fogo mesmo com as mãos sangrando. Porque é aí que o impossível começa a se curvar. E quando você finalmente ultrapassa a muralha invisível da dúvida, um novo mundo começa a se desenhar. Não do lado de fora, mas dentro de você. A forma como você anda muda. O tom da sua voz muda. O olhar ganha peso. As palavras se tornam lâminas de verdade. As pessoas não sabem explicar o que mudou em você, mas elas sentem. Porque há uma vibração nova no ar. Algo que não se ensina, não se copia, não se finge. É identidade. É potência. É você finalmente vivendo de dentro para fora. E tudo isso por causa de um hábito. Apenas um. Mas praticado com tanta entrega que o universo inteiro não teve escolha, a não ser se curvar. Existem batalhas que ninguém vê, mas que consomem tudo por dentro. Guerras silenciosas travadas entre quem você foi e quem você sabe que pode se tornar. E é justamente nesse intervalo, entre o velho que se recusa a morrer e o novo que ainda não nasceu, que o hábito se transforma em arma sagrada. Porque ele te dá algo que ninguém pode te oferecer: constância em meio ao caos. Não importa o que está acontecendo lá fora, o mundo pode ruir, mas se você permanece fiel àquele único gesto diário, é como se dissesse ao universo: eu não desisto de mim. Essa é a mensagem que atravessa dimensões, que movimenta o invisível, que muda o curso da sua própria história. Mas o ego grita. Ele não quer ser desmontado. Ele quer controle, quer aplauso, quer prazer imediato. E o hábito, esse hábito que te transforma, não oferece nada disso no início. Ele exige silêncio. Ele exige humildade. Ele exige que você se ajoelhe diante do processo, não como um fraco, mas como alguém que reconhece que o verdadeiro poder não está em vencer tudo de uma vez, mas em resistir um pouco mais a cada dia. É nesse cenário que muitos desistem, porque esperam sentir algo grandioso logo no começo. Mas o início é só terra seca. É o deserto. E poucos entendem que a flor mais rara só nasce no fim da travessia. E então, algo muda. Sutil. Quase imperceptível. Um dia você acorda e percebe que não precisa mais se forçar tanto. Aquilo que antes era luta virou ritmo. O hábito deixou de ser obrigação e virou identidade. Você já não está mais tentando ser alguém disciplinado. Você se tornou. E isso muda tudo. Porque quando a disciplina vira parte de quem você é, não há sabotador que te vença. Não há desculpa que te convença. Não há distração que te tire do eixo. Você não está mais apenas executando um plano. Você está vivendo uma nova verdade. Um novo nome. Uma nova raiz. Mas mesmo aí o jogo ainda não acabou. Porque o mundo começa a te testar de formas mais sutis. Ele manda oportunidades disfarçadas de distrações. Ele envia elogios para inflar o ego. Convites para abandonar o foco, recompensas pequenas para te impedir de alcançar o grande. E é aqui que muitos caem. Porque confundem progresso com chegada. Relaxam. Perdem o fio. E voltam para o ponto zero com uma sensação ainda mais amarga. A de terem traído a si mesmos. Por isso o hábito precisa de vigilância. Ele precisa ser alimentado como uma chama. E cada dia que passa sem compromisso é um dia em que a escuridão ganha força para voltar. Mas, se você continuar, mesmo quando ninguém estiver vendo, mesmo quando não houver reconhecimento,
Mesmo quando parecer que nada está mudando, você ultrapassa uma linha que a maioria nunca toca. Uma linha invisível que separa os que tentam dos que realmente são. E desse ponto em diante, a realidade começa a ceder. As portas que antes pareciam trancadas se abrem. As respostas que você buscava começam a surgir. E, acima de tudo, uma paz silenciosa se instala. Não aquela paz superficial de quem fugiu da dor, mas a paz poderosa de quem a atravessou e voltou, transformado, como um guerreiro, como alguém que venceu a si mesmo. Mas há algo que ninguém te conta sobre vencer a si mesmo. É que essa vitória não vem com fanfarra. Não há medalhas, não há plateia. Há apenas um vazio silencioso, como se o velho eu tivesse sido deixado para trás numa estrada sem volta. Você sente orgulho, sim, mas também luto, porque partes de você precisaram morrer para que outras pudessem florescer. E é aí que muitos hesitam, porque não estavam prontos para abrir mão do conforto da dor. Estavam tão acostumados a se identificar com a própria limitação, que a liberdade parece um território estranho, quase proibido. Mas se você sustenta, se permanece, começa a ouvir uma voz nova. Uma que não vem da mente, uma que vem da essência. Essa voz sussurra verdades antigas que sempre estiveram ali, mas que o ruído do mundo abafava. Ela diz que você nunca foi pequeno, que o tempo nunca foi o inimigo, que o hábito não é sobre produtividade, mas sobre presença. É sobre mostrar ao seu espírito que você está pronto para habitar o seu próprio destino. E isso muda tudo. Porque o hábito vira ponte, vira altar, vira um código sagrado entre você e a força que te criou. Cada dia, cada repetição, cada escolha é uma oferenda. E quem oferta com devoção inevitavelmente recebe de volta. Mas não nos termos do ego, nos termos da alma, no tempo certo, na medida exata. E então, sem perceber, você se torna referência, não pelas palavras, mas pela energia. Pessoas começam a notar algo diferente em você. Uma firmeza no olhar, uma calma no caos, uma presença que não se dobra. E elas perguntam, o que você fez? Mas não há resposta simples, porque não foi uma ação. Foi uma decisão repetida em silêncio. Foi um pacto renovado todos os dias, mesmo nos dias sem sentido. E isso é raro. Porque a maioria espera a motivação chegar, espera o alinhamento perfeito. Mas você aprendeu a se mover mesmo com medo, mesmo sem certeza. E isso te fez inquebrável. A verdade é que o hábito não transforma só o que você faz. Ele transforma o que você suporta, o que você tolera, o que você aceita ou não mais aceita carregar. E aos poucos você vai soltando tudo aquilo que já não conversa com a sua nova vibração. Pessoas, lugares, pensamentos, desejos. Tudo começa a se reorganizar. Como se o universo, percebendo sua seriedade, decidisse finalmente conspirar a seu favor. Mas não por mágica, por merecimento, por coerência vibracional. Porque você não está mais pedindo mudança. Você está encarnando mudança. E o mundo responde àquilo que você é, não ao que você deseja. E quando você olha para trás depois de 90 dias, percebe que o tempo nunca foi o fator determinante. O segredo não era o calendário, era o comprometimento, era o não, negociar com a própria alma. Era manter o ritmo mesmo quando tudo implorava pelo oposto. E nesse instante você entende. Entende que não é sobre ter resultados rápidos. É sobre se tornar alguém que nunca mais volta para trás. Alguém que não precisa mais de empurrões externos, porque agora carrega uma bússola interna. Uma bússola que aponta sempre para o mesmo lugar. Sua grandeza inegociável. O que se encontra à frente não é apenas uma nova versão de si mesmo, mas um novo entendimento do que realmente significa viver. Porque no fundo, o que muda não são apenas os hábitos, mas a maneira como você se vê diante do infinito. Você, que antes se via como pequeno diante do universo,
Agora percebe sua força inabalável, sua capacidade de criar o próprio destino. A transformação não é apenas sobre o que você alcança, mas sobre o que você se torna no processo. Não é uma vitória externa, é uma revolução interna. E a verdadeira medida do seu sucesso não será visível em números ou em aplausos, mas na paz silenciosa que agora habita dentro de você, onde antes havia medo, dúvida ou insegurança. E ao olhar para frente, o que antes parecia distante, agora se aproxima. O horizonte já não é uma promessa vaga, mas uma realidade que começa a tomar forma nas suas ações cotidianas. A chave que você buscava sempre esteve em suas mãos. O caminho que você tem diante de si não é mais um mistério, mas uma jornada que se desvela, passo a passo, com cada decisão que você toma. Você não está mais à mercê do destino, mas sim o criador dele. E isso muda tudo, porque o poder de transformar sua vida não reside na sorte ou no acaso, mas em sua capacidade de escolher e de agir, dia após dia, sem hesitação. Talvez você já tenha começado a perceber a mudança. Talvez ainda não. Mas o que importa é que, ao abrir os olhos para esta jornada, você já deu o primeiro passo em direção a uma vida que agora você sabe que pode criar com suas próprias mãos. Não importa o quanto a estrada ainda pareça longa ou desafiadora. O simples fato de você estar aqui, ouvindo estas palavras, já significa que a mudança começou a acontecer dentro de você. E mesmo que não consiga ver com clareza, algo profundo está se movendo. Algo que vai além da sua compreensão lógica. O que está se transformando, talvez, é algo mais sutil, mas muito mais poderoso. Sua própria visão de quem você realmente é. Agora, você tem diante de si um convite. Não para mais uma promessa vazia, mas para uma experiência genuína de transformação. Pois o verdadeiro segredo não está em mudar o que você faz, mas em mudar o que você acredita ser capaz de fazer. O seu futuro já foi escrito. Ele já está gravado nas escolhas que você fará daqui em diante. Cada pequeno ato de dedicação, cada decisão corajosa, cada momento de resiliência, vai moldando o que está por vir. Não há mais volta. O universo responde ao seu movimento, e ao se mover, você se alinha com algo maior do que imaginava ser possível. E é por isso que, se estas palavras tocaram algo profundo dentro de você, se você percebeu que a chave estava sempre ao seu alcance, então não deixe este momento se dissipar como um sussurro esquecido. O que você fez ao chegar até aqui não foi apenas assistir a um vídeo. Foi reconhecer a si mesmo, o poder que reside dentro de você. Agora, o próximo passo está claro. O caminho segue em frente. E se você sente que este é o momento de dar o passo seguinte, então curta, compartilhe e inscreva-se. Não porque alguém pediu, mas porque no fundo, você sabe que algo dentro de você não pode mais ser contido. Você está pronto para continuar a jornada.